Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para abordar a parte introdutória do conteúdo de farmacologia do sistema cardiovascular, que exige um bom conhecimento, um bom domínio de fisiologia para que a gente consiga entender os mecanismos de ação farmacológicos e também as principais enfermidades que acometem esse sistema para conseguir entender as escolhas farmacológicas, né? Para conseguir justificá-las. Então, indo direto ao ponto agora, falando dos aspectos anatômicos básicos do sistema cardiovascular. Primeiramente, antes de eu explicar isso aqui, eu quero deixar claro que não é necessário se prender muito a os detalhes específicos da anatomia. Não precisa, porque, entendam, saber formato exato dos órgãos, a localização exata, o tal órgão está mais pro antímero tal. Por exemplo, aqui nesse esquema que eu fiz, eu coloquei o coração mais pro direito e o pulmão mais pro esquerdo. Por que que eu desenhei assim? É porque eu não sei que o coração está mais voltado para o antímero esquerdo? Não, mas entendam, é que essa informação de localização das coisas, dos órgãos, das estruturas e o formato exato delas são muito mais importantes para a gente entender anatomia e histologia, claro. Depende muito das disciplinas que nós estamos querendo entender. Mas quando nós vamos tentar entender farmacologia, né, a gente não precisa se prender exatamente ao formato exato das estruturas corporais, né, e da localização delas. O que a gente precisa entender nesse esquema aqui, e é por isso que eu até desenhei dessa maneira o pulmão, ó, tipo um triângulo, o coração assim, com círculos, justamente para vocês não se prenderem muito a essas coisas irrelevantes. O que eu estou querendo dizer é foquem no objetivo, na lógica de existirem as estruturas no organismo animal. Se eu perguntar para vocês de modo bem simples mesmo, sem muita chatice, sem muitos termos técnicos, para que serve um coração? Para bombear o sangue, né? Bum, aí ele bombeia pelas artérias, aí o sangue circula, tal, aí faz a perfusão lá nos tecidos corporais, tal, aí depois tem as veias, né, o sistema venoso, que vai fazer a drenagem do sangue, e aí faz o retorno venoso para o coração. Enfim, é isso que eu quero que vocês entendam. A lógica de existir as estruturas corporais e não exatamente se prender a detalhes visuais e rigorosos da anatomia. Não precisa para entender farmacologia, claro. Aí agora, em direto ao ponto mesmo, sobre o que eu realmente queria explicar em relação a esses aspectos anatômicos e fisiológicos básicos, é porque justamente, sabe, acontece com toda a turma, as pessoas têm dificuldade nesses conhecimentos básicos, e aí por isso eu estou gravando esse vídeo para a gente revisar o básico, o basicão mesmo da circulação sanguínea. Novamente focando apenas no que realmente tem de importante para o estudo de farmacologia. Lembrem, vou começar por aqui. Quando o coração bombeia o sangue, né, fez a perfusão, aí ele retorna pelo sistema venoso. Percebam, eu representei aquelas veias lá, né, veias cava, como uma só, justamente para a gente entender a lógica do sistema venoso como um todo, né? E não de focar em número de veias específicas, direção que elas desembocam no átrio e tal. Isso aí não é relevante. Aí, enfim, o sangue vai retornar ao coração pelas veias, né? Veias cava. Aí ele vai, né? O átrio direito, o ventrículo direito, né? Porque lembra que tem a válvula tricúspide, ela se abre, aí o sangue passa para o ventrículo direito, aí depois ele vai ser bombeado vai ter a sístole ventricular direita para bombear ele pelas artérias pulmonares para os pulmões. Aí lembram, pessoal, que como o animal respira o oxigênio, então o oxigênio vai estar aqui nesses pulmões, né? E aí essa artéria aqui, ó, porque percebam, a veia que chegou,
o sangue já tinha sido distribuído pelo sistema arterial para o organismo. Então aqui chegou pobre em oxigênio. Então até aqui ele ainda está pobre, né, em oxigênio, que a gente diz de sangue venoso. Aí quando ele passa pelo pulmão, como o animal respira o oxigênio, ele vai estar aqui no pulmão, aí vai ocorrer a hematose nos capilares pulmonares, né? Aí depois ele vai retornar, ó, pelas vênulas e depois veias pulmonares. Aí vai retornar aqui para o átrio esquerdo, aí vai passar pela a válvula mitral que se abre, aí o sangue vem, ó, ventrículo esquerdo, aí depois vai ser bombeado pela artéria aórtica para a circulação sistêmica. Esse é o básico que vocês precisam saber. E só relembrando mais uma vez um detalhe extremamente importante sobre esse esquema que eu fiz. Percebam que o esquema foi para animais de coração, obviamente, né, gente? Tetracavitário. Eu não vou falar aqui de coração de peixes, coração de répteis, né? Aqueles corações bicavitários, tricavitários, aí tem aquele dos crocodilianos, enfim. Eu não vou falar desses por motivos óbvios, vocês sabem. Eu sei que tem a galera de silvestres e tal, seria interessante trazer uma abordagem assim, mas não compensa. Porque a gente sabe que nos livros didáticos, no foco da disciplina, acaba sendo sobre animais domésticos mesmo. Então a gente vai focar principalmente em cães e gatos, até por conta da relevância dessas enfermidades, do que realmente chega na clínica. Enfim, sobre essa parte introdutória era isso que eu queria comentar com vocês.